Família Pax, mais uma vez, ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli. Ele que é autor da Madras Editora, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas e hoje ele fala sobre a carta. Vamos saber qual é a carta? No baralho Petit Lenormand. Vamos aguardar aí o nosso querido Alexandre Garzelli entrar para que a gente possa estar conversando nesta tarde super agradável. 22 graus, tá como ele gosta. Eu prefiro um calorzinho, mas tudo bem, né? Vamos lá. Cadê? Vi você aqui agora. Vamos lá. Entrar ao vivo. Cada hora é uma história. Graças a Deus. Com saúde, um dia por vez. Vamos aguardar. Oi, tudo bom, Ale? Olá, Carmen, tudo bem? Como é que tá a altura aí? Tudo. Tudo jóia? Tá jóia, tá ótimo. Tudo Maravilha. legal. Boa tarde, minha amiga. Boa Boa tarde. tarde, amigos e amigas da Pax Universal. Nesta tarde fria, maravilhosa, com vento. E se Deus quiser que o final de semana continue assim. Ó, só não chovendo já tá tudo de bom. Não por nada, mas pode chover na segunda-feira, né? É verdade, já tá legal. Deixa eu tentar virar um pouquinho aqui Tá. para. Porque tem gente que aguarda o final de semana para curtir, praia, sítio, etc. Aí se chove, já viu, né? Com Mas vamos certeza. que vamos, né? Um É, dia por vez. Com certeza, mas a gente fica na cidade, tem muitos filmes maravilhosos que estrearam no cinema, inclusive Gladiador 2, né, que tá o maior sucesso, e eu tô louco para dar uma corrida lá para ir assistir, que você sabe que teu amigo gosta pouco de cinema, né? Pois é, né? Então, pois é. Vai lá, aproveite bastante. Sim, pode deixar que eu vou lá, depois eu conto tudo aqui. Isso. Aí você já me É dá o isso. briefing do como é que tá o filme, como é que é e Sim, tudo mais, né? com certeza. E hoje, Carmen, a gente vai falar de uma carta no baralho Petit Lenormand, que é justamente a carta do quê? A carta da carta, né? Então, hoje a gente vai fazer muitos trocadilhos, né? E quando eu falar hoje a carta da carta, é porque a carta, o nome é a carta, porque a gente vê aqui, o que que a gente vê, ó? A gente vê duas cartinhas, dois envelopes selados ainda, ninguém abriu, né? Uhum, E essa figura da carta é associada ao sete de espadas uhum. e temos aqui a carta de número 27 do baralho Petit Lenormand. Então vamos falar um pouquinho disso, né? Começando pelo número 27. Ok. 2 mais 7 igual a Nove. 9. Então, essa carta ela é associada à nona casa da roda zodiacal, aonde habita o signo de Sagitário, que é regido por Júpiter, Sagitário, que é um signo do fogo. Isso. A nona casa é uma casa ligada aos grandes ideais de vida, às grandes metas, aos grandes sonhos. É uma carta que você vai associar também a esse aspecto de religião, a esse aspecto de fé, a esse aspecto de filosofia. A nona casa no zodíaco, Carmen, é muito importante porque na terceira casa, que é a casa do signo de Gêmeos, nós temos os estudos até mais ou menos o colegial. E na nona casa, nós temos os estudos ligados à faculdade, MBA, pós-graduação, estudos superiores. Então, é uma casa muito importante. E é interessante que a gente já começa a fazer uma associação. Como a nona casa zodiacal tem a ver com fé, religião e grandes ideais, às vezes a gente espera, ao abrir o envelope, a gente espera o quê? Uma grande notícia, uma Uhum. boa notícia. É interessante porque boas notícias a respeito, às vezes, de projetos, uma resposta para uma meta que nós temos, uma resposta para um concurso, para um exame que nós prestamos. Então, esse aguardar uma boa resposta que vem através desse meio de comunicação que no passado eram as cartas e hoje em dia são os e-mails, hoje em dia são as redes sociais,
essa espera está ligada à esperança, está ligada à fé. Então, eu espero que dê certo, eu acredito que vai dar certo, eu estou só aguardando uma resposta e eu creio que a resposta vai ser boa. Então, olha que legal a relação dessas cartinhas com a nona casa zodiacal, que é associada à fé. Sim. Vamos esperar com fé, vamos aguardar com fé. É. Agora, E é legal, interessante, legal você falar do Sagitário, porque começou ontem, né? O né? signo do Sagitário. Justamente, é muito bacana mesmo. Tá tudo conectado, viu, Uhum. Carmen? É astrologia conectada com o tarô conectado com o Lenormand. Você consegue entender que os oráculos podem ser diferentes, mas a essência deles é o autoconhecimento. Então, não importa o oráculo que você utilizar, como todos falam a linguagem do autoconhecimento, então essas informações coincidem. Não é à toa que Sagitário entrou ontem e hoje estamos falando de uma carta do Petit Lenormand que tem a ver com o signo de Sagitário. Está Sim, claro. tudo interligado por essas mãos invisíveis do grande geômetra, do grande arquiteto do universo, como a gente fala em algumas instituições esotéricas, né? E a carta, a gente já começa, né, com essas explicações, mas aí a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque no baralho comum, aqui está o pequenininho, vai começar o show de mágica. Eu vou pegar tcharam, o grande aqui agora, né? No baralho comum, a carta Petit Lenormand é associada ao sete de espadas. Olha o Tá. naipe aqui, o sete de espadas. Bom, vamos agora pensar em nível de baralho e em nível de árvore da vida da Cabalá hermética. Se a carta do baralho é um 7, em primeiro lugar, o que eu sei do número 7 na numerologia? É um número associado a enigma, associado a mistério, é um número associado ao ocultismo, associado à magia, hermetismo, esoterismo, paranormalidade, mediunidade. Tudo que tenha ligação com o lado espiritual, com autoconhecimento, o 7 responde por isso. Então, daí o porquê muitas vezes, quando a gente faz um mapa numerológico, se a pessoa quer saber se ela tem características mediúnicas, paranormais, se ela vai pelo caminho da iniciação nas grandes sociedades secretas, nós precisamos ver quantos números 7 a pessoa tem no nome dela. Ou então, se a personalidade dela é 7, se o destino dela é 7, porque se for, existe uma grande tendência da pessoa na presente encarnação ter vindo justamente desenvolver habilidades. A Carmen me conhece há 30 anos, ela sabe que eu não gosto dessa palavra, né? Desenvolver habilidades que seriam dons, mas na verdade não existem dons, porque todos nós Sim, somos paranormais, claro. todos nós somos médiums em maior ou menor escala, e também dependendo do que nós colocamos no nosso Dharma antes de encarnarmos. Se nós vamos desenvolver características paranormais, mediúnicas, espirituais ou não. Porque é uma coisa engraçada, Carmen, aproveitando esse gancho, às vezes a gente ouve muito a seguinte história, né? Não, porque você tem que desenvolver a sua mediunidade, você tem que desenvolver a sua paranormalidade. Muita calma nessa hora. Eu Sim, tenho que desenvolver a minha mediunidade, eu tenho que desenvolver a minha paranormalidade, se isto faz parte da minha missão de vida na vida atual. Porque claro. se não faz parte do meu Dharma, se não faz parte da minha lenda pessoal, e todas as lendas pessoais, Carmen, de todas as pessoas são lindas e maravilhosas, mas para que eu vou forçar o desenvolvimento de algo que eu não coloquei na minha missão de vida antes de encarnar? Então, é Sim, interessante, por que, que os oráculos falam tanto em autoconhecimento? Se autoconheça para saber qual é a sua missão de vida.
Se autoconheça para você saber o que você tem que desenvolver ou não, e tudo aquilo que desenvolvemos que seja colocado a serviço do próximo, pelo bem e pela evolução planetária da humanidade. Essa é a visão, e não às vezes, cara, a gente sair por aí desenvolvendo coisas que a gente, por não ter o autoconhecimento, nem sabe se aquilo tem a ver com a minha missão de vida ou não, né? Então fica aí uma reflexão, né? Todas as lendas pessoais são lindas, todos os destinos são lindos quando eu tenho consciência deles e eu desenvolvo o que eu tenho que desenvolver. Então é importante esse toque. Agora, é interessante porque na árvore da vida da Kabbalah Hermética, eu não estou com a minha aqui hoje, mas os amigos e amigas da Pacto Universal conhecem a árvore da vida, porque quase sempre eu mostro ela aqui, tá? Então, a Séfira de número 7, 7 na árvore da vida, qual é o planeta que está nesta Séfira? É o planeta Vênus. Planeta Vênus, e a Séfira 7, ela pertence ao elemento ar. Então a Séfira 7 é ligada ao plano mental, porque o ar é o elemento mental. É interessante o seguinte, né? O que eu sei do elemento ar, o que eu sei do plano mental? O elemento ar é um elemento associado à expressão, à comunicação, à inteligência, à lógica, ao raciocínio, à criatividade. Nossa, que legal! O elemento ar é associado à comunicação e nós temos aqui uma carta que é um instrumento de comunicação, é um instrumento de expressão. Então a gente vê agora a carta Lenormand sendo analisada à luz da árvore da vida. Isso é muito interessante. Agora, 7 de espadas, vamos então agora falar cabalês, né? Vamos aprender a traduzir esta carta Lenormand na árvore da vida. 7 de espadas. Legal. 7, a Séfira 7 está no nível do ar. Então, eu não vou mais falar 7 de espadas, eu vou falar ar, porque 7 igual ao ar. O que eu sei sobre as espadas? Espadas são associadas também ao elemento ar. Então, eu não vou falar mais 7 de espadas, eu vou falar ar de ar. Então, Carmen, eu tenho uma duplicidade do elemento ar. Eu tenho uma atividade mental muito movimentada com essa duplicidade do elemento ar. Por isso que a pessoa, ao receber uma carta, ou a pessoa que está aguardando um e-mail, ou uma resposta para uma rede social, ela fica numa certa ansiedade mental. Qual será a mensagem? O que será que vem? Ela fica pensando, ela fica imaginando, às vezes ela fica ansiando pela duplicidade do elemento ar. Mas agora entra um fator um pouco complexo. Por quê? Esse ar de ar é regido por Vênus, que é o planeta que rege a Séfira número 7. O que a gente sabe sobre Vênus? Deusa da beleza, deusa do amor. Então eu posso falar que Vênus tem uma conotação emocional, tem uma conotação ligada à água, tem uma conotação ligada aos sentimentos, às emoções. Agora a questão é a seguinte: será que essa atividade mental exacerbada, será que ela casa bem com o elemento emocional? Pode ser que essa combinação não seja muito boa. Então a gente tem que pensar da seguinte maneira: quando nós recebemos uma carta, a carta
ela não está aberta. Então, a carta também significa um segredo. Somente quando eu abrir o envelope é que eu vou desvelar o que estava escrito na carta, que pode ser algo bom ou pode ser algo não tão bom. Então, quem vai responder se Vênus tem a ver com essa atividade mental toda ou não, quem vai responder isso para a gente agora é o tarô. Então agora nós temos que pegar no tarô qual o arcano menor, reparem bem, não é arcano maior, é arcano menor. Qual o arcano menor tem a ver com a carta do Petit Lenormand? E aí a gente vai pegar esta coisa linda, criada pela nossa amiga Bárbara Veneziani, e ó, a Carmen também, que chique, né? A Carmen também tá aí, ó, com o tarô elo cósmico dela, né? E é muito interessante porque a Bárbara, ela literalmente, né, fez algo belíssimo, né? Quando a gente olha a carta, olha os detalhes, gente, olha, nós temos aqui, caminhando em meio à mata. Alguns dizem que é uma fada, outros dizem que é uma elfa, até porque ela está usando aqui armadura, né? E ela está carregando 5 espadas, mas a gente vê atrás dela ficaram 2, né, que caíram aqui no chão atrás dela. Tem 2 espadas aqui e ela está carregando 5, né, nas mãos dela. Então, vamos pensar um pouquinho nessa figura, vamos olhar para essa figura. É interessante porque a gente vê essa guerreira e ela talvez tivesse a intenção de carregar 7 espadas, mas a gente vê que 2 já ficaram para trás. Aí surge uma questão: será que por acaso essas espadas não seriam dela? Será que ela foi num acampamento, né, o acampamento inimigo, né, e ela subtraiu 7 espadas e agora ela está em fuga? Porque ela está com uma expressão, se você olha o arcano, ela está com uma expressão que não é uma expressão de tranquilidade. Ela está com uma expressão meio assim: será que eu estou sendo ouvida? Será que alguém está me seguindo? Será que eu vou conseguir chegar ao meu destino com 7 espadas? Eu já deixei 2 para trás, porque talvez eu não tenha conseguido carregar. Então a gente vê, né, nesta elemental, né, do elemento ar, né, a gente vê uma certa astúcia, a gente vê uma certa malícia, como se ela não quisesse ser descoberta com essas espadas que ela está carregando, como se ela estivesse em fuga, mas ela está fugindo do quê? Né? E por que ela pegou mais do que ela conseguiria carregar? Será que vai ter uma batalha? Ela entrou no acampamento inimigo e subtraiu as espadas para que os guerreiros não possam tê-las na hora do combate? Né? Porque a gente tem uma visão, foi muito bacana, eu estava batendo um papo com a Carmen, a gente conversa muito, às vezes antes de começar as lives, né? E você fez uma pergunta que foi muito legal, quando você perguntou assim: é uma fada? Pode ser uma fada do elemento ar, como pode ser uma elfa, né? Elfo é um outro ser elemental. Agora, eu gostei da pergunta porque é o seguinte: a gente tem uma visão, Carmen, a gente, quando eu falo o mundo, né? O mundo tem uma visão, por causa do Walt Disney, que as fadas, elas são sempre boazinhas. Agora, deixa eu perguntar para vocês: será que as fadas são sempre boazinhas? Na verdade, então, na verdade, quando nós estudamos a mitologia, quando estudamos o folclore, principalmente na Europa, mitologia, folclore germânico, nórdico, celta, a gente vai entender que no passado e até hoje, em algumas regiões da Europa, as pessoas respeitam muito os seres elementais
E, às vezes, a coisa passa um pouco do respeito. As pessoas temem alguns seres elementais, incluindo as fadas. Porque, enquanto algumas fadas são fadas madrinha, outras fadas são fadas muito perigosas, são fadas traiçoeiras, são fadas ladinas, que se você for na conversa delas, se você for na lábia delas, você não vai se dar bem. Olha o que eu falei. Se você for na conversa delas, na lábia delas. Conversa, lábia, tem a ver com comunicação, que tem a ver com o elemento ar. Sim. Então, o elemento ar, ele também tem um lado sombrio. O elemento ar, ele também tem um lado ladino. A gente precisa tomar cuidado com o elemento ar, principalmente no tocante à comunicação. Isso foi verdade nos tempos passados e isso continua sendo verdade no tempo atual. Qual é uma das maiores preocupações de todos os governos do mundo hoje? As fake news, as notícias falsas, que é a utilização da informação, é a utilização da comunicação de maneira indevida para gerar dúvida, para gerar medo, para gerar desinformação e atender os interesses de alguns grupos que, às vezes, são interesses bem escusos. Então, essa fada com as suas 7 espadas, ela é um elemento ameaçador. Pode ser que as notícias não sejam assim tão boas. Se fossem notícias tão boas, o que essa fada fez aí na figura, Carmen, se fosse algo tão bom, por que ela estaria se escondendo? Por que ela estaria correndo pelo meio da mata? Por quê? Então, é assim que a gente começa a aprender o tarô. Eu sempre falo para meus alunos, tarô não é decoração. Não é você fazer decoreba. Ah, vou decorar o significado do arcano. Ou eu vou decorar o significado da carta do Petit Lenormand. Vai decorar, aí vai dar um branco, vai esquecer, e na hora da consulta vai ficar com cara de paisagem, porque vai travar, não vai lembrar a informação. Né? Então, oráculo não é decorar. Oráculo é estudar e compreender e, acima de tudo, eu falo para os meus alunos, olhem para a cena, o que está acontecendo na cena, olhem para o cenário, quem está no cenário, o que aquela figura está fazendo. É aí que começa o aprendizado, não é pela decoração, de jeito nenhum, né? Então, é muito interessante que a gente vê, por causa dessa fada meio, né, diferente, que a carta Lenormand, ela pode trazer notícias também, Carmen, que não são boas. Então, é uma carta interessante, ela gera uma expectativa, queremos ler a carta, queremos saber o que está escrito, queremos saber quais são as notícias. Agora, até que abramos o envelope, nós não sabemos se as notícias são boas ou más. E é muito interessante aquilo que nós tínhamos falado, né? Será que Vênus combina com a duplicidade do elemento ar? Eu diria, Carmen, que não. Porque Vênus é emocional, essa duplicidade do ar é mental. E, às vezes, quando nós temos que usar a razão, quando nós temos que pensar rápido, quando nós temos que usar o discernimento, a consciência objetiva, o raciocínio e a lógica, e no lugar usamos a emoção, a gente pode acabar colocando os pés pelas mãos. Né? Então, é muito interessante este entendimento, né, da carta, este entendimento do arcano,
E este entendimento, olha eu sumindo aqui agora, e esse entendimento da carta de baralho. Nós precisamos ter o entendimento, a compreensão, para que a gente faça uma boa interpretação. E é muito interessante porque, se estamos falando em carta, se nós estamos falando em comunicação, vamos falar um pouco sobre deuses, sobre divindades comunicadoras. Vamos falar um pouco sobre deuses que são mensageiros dos deuses. São deuses que levam e trazem mensagens. Então, por exemplo, quando a gente vai para o Egito Antigo, nós lá encontramos Tote, que é o escriba dos deuses. Por isso que nos papiros, lá nas paredes, né, ele é retratado com o corpo de homem, cabeça de ibis, né, que é um pássaro com um bico muito longo e curvo, e ele é retratado segurando uma tabuinha que tem 2 furinhos cheios de tinta. Então, um furinho com tinta preta, outro furinho com tinta vermelha. E ele segura na mão oposta um instrumento de escrita. Por quê? Porque Tote é o inventor da escrita hieroglífica. Porque ele é o escriba dos deuses, mas também ele é o senhor do oculto e da magia. Olha aí, Carmen, a relação com o número 7. Ele é o senhor do oculto e da magia. E é muito interessante, Carmen, que essas tabuinhas, a tabuinha que ele segura, né, tem tinta preta e tinta vermelha. É legal porque as cores principais de algumas sociedades secretas, né, como os martinistas, as cores principais são preto, branco e vermelho. Aí quando você olha, né, para a bandeira dos templários, a bandeira dos templários metade é branca, metade é preta e tem a cruz vermelha da Ordem do Templo. Então é interessante. E os templários eram o quê? Eles eram guerreiros, né? É bem interessante. A gente vê que a nossa elfa aí, ela está dentro de uma armadura, né? Armadura e espada, coisa de guerreiro, né? Então, Tote, aí você vai para a Grécia, e em Grécia nós temos... Antes de chegar na Grécia, eu tenho uma tábua de hieroglifo aqui do meu Aí, lado. ó, Eu tenho que tudo. linda! Ó, que joia! Eu procurei o Tote, eu não achei ele aqui, mas eu tenho Sim, todas as imagens. sim. Adoro o Egito. Mas quem fez essa escrita hieroglífica, quem criou, foi Tote. Ele Pois é. criou esse E o alfabeto, Tote né? é o Hermes Trismegisto, não é? Sim, Tote no Egito Antigo, associado a Hermes Trismegistus, Hermes o 3 vezes grande, que foi um dos maiores lumiares do Egito Antigo, um alto adepto, um grande mestre. E Hermes Trismegistus, ele é responsável, olha que curioso, Carmen, ele é responsável pelos sete princípios herméticos. E também foi ele que escreveu a Tábua Esmeraldina, que tem a ver com alquimia. Então a gente começa a falar, meu Deus do céu, é cultura que não acaba mais, né? Pois é. E na Grécia, nós temos um outro deus, que é o deus Hermes. Hermes é o mensageiro dos deuses para os gregos. Um deus muito rapidinho, mas também um deus muito ladino, porque Hermes, às vezes, Carmen, ele apronta. Inclusive, Hermes ele aprontou a partir do momento que ele nasceu. Quando o Hermes nasce, primeiro, ele nasce como uma mumiazinha, ele nasce todo enfaixado. E ele nasce dentro de um salgueiro, que é uma planta apotropaica. Começou. É uma planta... Apotropaica. Olha aí, família Pato. Anote. A Carmen já decorou. É uma planta... E o que quer dizer planta apotropaica? São plantas que nós nos utilizamos para nos defender de malefícios. Então você tem o salgueiro, você tem o alecrim, você tem a arruda, você tem guiné, que são plantas apotropaicas. Essa palavra é fácil de falar, né? Então, ele nasce dentro de um salgueiro e, ainda pequeno, ele vai fazer cada coisa, o Hermes.
ele vai roubar os rebanhos que o irmão dele maior, o Apolo, estava tomando conta. Ele, não basta roubar, ele vai vender esse rebanho, ele vai pegar os lucros e colocar na bolsa dele. Aí depois, no meio do caminho, ele está andando, ele encontra uma tartaruga, aí ele pega, ele mata a tartaruga, faz uma sopinha, acho para ele tomar, né? E aí ele pega o casco da tartaruga e ele faz uma lira, que é um instrumento musical. Sim. Só que o irmão mais velho dele, o Apolo, é fogo. Até porque Apolo é o deus do sol, Sim. né? E Apolo tem o dom da profecia. Então Sim. Apolo sabe o que acontece. E aí Apolo, né? Hermes tinha voltado quietinho, né? Para o cantinho dele, como se nada tivesse acontecido. Aí o Apolo vai lá, pega ele, né? Porque ele é menor, né? E Apolo leva ele diante do Deus de todos os deuses, que é Zeus, né? Então chega lá Apolo com Hermes, o Zeus está sentado no trono, né, com aqueles raios em volta dele, e o Apolo está furioso. Você me roubou, você roubou os rebanhos, você vai confessar, porque na frente de Zeus ninguém pode mentir, pode começar a falar o que você fez. E todos os deuses, né, estão lá olhando, falam assim, meu Zeus. Não falaram nem meu Deus, eles falaram meu Zeus, o que vai acontecer agora com esse menino, né? E É. aí Hermes, né, pega, né, primeiro, ele não perde o controle. Olha como ele é cara de pau, ele nem fica vermelho com as acusações. O lado ladino de Hermes, né? Meu irmão, eu estava no meu canto. Como que eu posso ter roubado? Eu acabei de nascer. Olha o meu tamanho. Eu não sou tão alto quanto você. Eu não sou tão forte, tão belo quanto você. E Apolo adora uma lisonja, né? Eu estava lá quietinho e tão quieto que para passar o tempo eu tinha que me alimentar, né? Eu peguei uma tartaruguinha, fiz uma sopa, mas com o casco. Meu irmão, olha o presente que eu fiz para você. Uma lira. Toque, porque todos sabem quem é o maior músico do Olimpo. És tu. Toque, toque, para que possamos ouvir sua bela música, como tu também és belo. Ah, Apolo abre um sorrisão, aceita o presente, né, porque ele ama ser lisonjeado, e começa a tocar, e ainda ele dá para Hermes o presente do dom da adivinhação. Uau. Olha só as coisas que Hermes aprontava. Tanto que no filme Percy Jackson, O Ladrão de Raios, que é um filme que faz muito sucesso entre os jovens, né? E é por isso que a gente conhece, porque a Carmen sabe que a gente anda com a juventude a vida inteira. O ladrão, quem rouba no filme Os Raios dos Zeus, é o filho do deus Hermes, né? Porque Hermes tem um filho, né? Sim. E aí quem vai tentar resolver esse roubo é o filho de Poseidon, que é o Senhor dos Mares. É um filme muito legal. Vejam, Percy Jackson, Ladrão de Raios, que vocês vão ver o filho do Hermes aprontando tanto quanto o pai já aprontava nos tempos dele, né? Então, em Roma, nós temos também um outro Deus mensageiro. Estamos falando dos deuses mensageiros porque estamos falando da carta Lenormand, deuses que levam e trazem informações. Em Roma é Mercúrio, que anda com seu caduceu, com duas serpentes entrelaçadas, no topo tem uma esfera com asas. A parte vertical do caduceu representa a nossa coluna vertebral. As duas serpentes que sobem pelo caduceu representam as serpentes Forrati e Kundalini. Uhum. Quando você trabalha, né, com yoga, você trabalha com mantra e você desperta Forrati e Kundalini, elas sobem pela sua coluna vertebral, iluminando os chakras, e quando chega no Sahasrara Chakra, que é o chakra da coroa, por que que lá no topo do bastão tem um sol com as asas abertas? Porque simboliza a consciência que se elevou e se iluminou. Sim. Então, consciência, Mercúrio, muito mental também, inteligente, um prodígio, né?
E aí a gente sai um pouquinho, né, desse eixo, né, que é composto aí por Egito, por Grécia e por Roma, e nós vamos para os países maravilhosamente frios, né? Vamos falar da Noruega, vamos falar da Dinamarca, vamos falar da Suécia, aonde existem os deuses do Asgard. Odin, o todo-poderoso dos deuses, mas ele tem um filho adotado chamado Loki, que até é um deus nórdico bem interessante, que ele tem 2 chifres enormes, enormes. E Loki, gente do céu, se o Hermes apronta na Grécia, Loki ele pinta o 7 no Asgard, porque ele lida com ilusão, Loki fala, não, espera um pouco, eu não minto, eu apenas omito um pouco, né? É uma lábia que, pelo amor de Deus, ele dá muito trabalho para Thor, ele dá muito trabalho para Odin, porque ele sempre está envolvido no meio da intriga, no meio da confusão, no meio daquele negócio, não, não foi bem assim, veja bem. Então, quem viu o filme Avengers da Marvel, quem viu o Thor, outro filme da Marvel, vê o que lá o Loki apronta no filme, né? Que depois todo mundo tem que correr para resolver as coisas que ele aprontou, né? Então, a gente tem também na cultura norte-americana, quando nós falamos, né, do xamanismo norte-americano, existe uma figura que até é muito temida, né, pelos povos originários da Terra, que é o Reiowak. Reiowak é uma divindade um pouquinho cabreira, é uma divindade que pode te ajudar, mas se você não barganhar direitinho com o rei Wak, ele pode fazer você se confundir, né? Então, é engraçado, Camille, porque essas divindades da comunicação, tá reparando que todas elas têm essa dualidade, né? Elas não têm um lado somente luminoso, elas também têm um lado meio, né, sombrio. E se eu vou para a cultura afro, se eu vou para as religiões africanas, nessas religiões eu tenho a figura respeitável de Exu, que não tem nada a ver com o diabo. Exu é o guardião da lei, ele é o mensageiro dos deuses, né? A boca do mundo. E ele é muito justo. Então, se você quer trabalhar com ele, você tem que andar na lei. Porque se você não cumprir os acordos e os tratos, ele pode dar a volta em você. E com certeza ele dará, né? Porque, é lógico, deuses, né, enxergam muito além dos humanos. É engraçado, né, Camila? Porque às vezes a gente ouve histórias, né, de pessoas que às vezes pedem coisas para certas divindades e depois tentam enganar as divindades, não cumprir. E aí não é muito legal, tá? Então, esses deuses mensageiros, todos esses que eu falei, eu podia ficar falando até amanhã aqui, porque toda cultura tem os seus deuses mensageiros. Por exemplo, anjo. A palavra anjo vem do grego angelo ou anquelo, angelos. E anjo e angelos quer dizer mensageiro. Então, os anjos são os intermediários entre o humano e o divino. Eles pegam os nossos decretos, eles pegam as nossas orações e eles levam para os planos divinos, a fim de que os mesmos sejam analisados e nós possamos ser atendidos na medida da nossa fé. Agora, o negócio é o seguinte: nós sabemos que existem anjos na árvore da vida da Kabbalah hermética, então nós temos os 9 coros, né? Nós temos lá, vindo do topo para baixo, nós temos na Séfira 1 os serafins, na Séfira 2 os querubins, na Séfira 3 os tronos. Então, serafins, querubins e tronos. Na Séfira 4, nós temos os domínios. Na Séfira 5, as potestades ou as potências. Na Séfira 6, nós temos as virtudes. Na Séfira 7, que estamos falando hoje, a Séfira de Vênus,
nós temos os principados, na Séfira 8 nós temos os arcanjos e na Séfira 9 nós temos os anjos. Então, estes são os 9 coros angelicais. Só que agora, uma novidade. Se existe uma árvore da vida que sobe, que é chamada de árvore da vida sefirótica, existe uma árvore da vida que desce, que é chamada de árvore quilofótica. Na árvore da vida que sobe, habitam os anjos, habitam também os 72 anjos da Cabalá. E na árvore da vida que desce, a árvore da vida quilofótica, habitam os anjos contrários. Então, cada uma das 72 faces de Deus tem uma face contrária. Então, se eu tenho um anjo da Cabalá que cura, eu tenho um anjo contrário que pode fazer adoecer. Se eu tenho um anjo da Cabalá que fala a verdade, eu tenho um anjo contrário que mente. Então, né, a dualidade presente nessa hierarquia, né, da árvore que sobe, a árvore sefirótica, e a árvore que desce, a árvore quilofótica. Sim. Que é algo, Carmen, que só ocultistas de alto nível lidam, porque isso não é brincadeira para criança. Né? Isso requer muito estudo, requer aprofundamento. Então, às vezes eu vejo as pessoas, né, por aí falando de anjos como se fosse uma coisa muito fácil. Não é por aí. Tudo precisa estudo e aprofundamento. Como agora eu preciso da minha aguinha. É a hora da água. Olá, família Pax. Estou conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, autor da Madras. Acabou de lançar, junto com a Bárbara Veneziani, esse tarô Elo Cósmico. Eu já convoquei o Alexandre Garzelli a ministrar esse curso no Zoom para as pessoas poderem participar. Está disponível, esse é um livro com as cartas maravilhosas, todas desenhadas pela Bárbara. Olha, o verso é incrível e tem as cartas, como hoje ele está mencionando, sobre o 7 de espadas, que é essa elfa e também uma fada, ou é toda essa energia que ele está hoje abordando. E quem tiver interesse em adquirir, você pode entrar no site da madras.com.br ou na livraria Pax, fala com a Super Liza, porque está maravilhoso. Para autoconhecimento, para meditação, você pode fazer tua meditação de manhã, você tira uma carta e lê a mensagem. De repente é uma forma de você estar sintonizado com o plano espiritual, né, Ale? Perfeito. É justamente o que eu recomendo para as pessoas que adquirem o tarô Elo Cósmico, né? O livro já vem com o baralho completo, com 78 arcanos. Sim. O que eu falo é o seguinte: primeiro dia, pega lá o arcano 0, que é o arcano do louco. E antes de sair de casa, acende um incenso. Quem puder, coloca uma musiquinha tranquila. Olha para o arcano do louco um pouco. Abre o livro e lê com calma. E depois fecha o livro, olha de novo para ele e pensa. Faça isso na sequência. Então, primeiro dia, arcano do louco, segundo dia, arcano do mago, terceiro dia, sacerdotisa, até chegar no arcano do mundo. São 22 dias que logo pela manhã você vai fazer um momento de reflexão, de introspecção, vai aprender a linguagem simbólica dos arcanos e, com certeza, depois de 22 dias, você vai ver a qualidade de vida tua como melhorou, né? Porque quando a gente se volta para a cultura e cultura agregada à espiritualidade, não tem como a nossa qualidade de vida não melhorar. É uma coisa ligada à outra, né? E a gente vai, agora na Pax Universal, nós estamos assim, ainda bem que eu sou capricorniano, né, Carmen? Filho de Cronos, que é o deus do tempo, né? Porque a gente, assim, a gente se harmoniza com o tempo, a gente não corre contra o tempo, né? Então, você que é amigo, amiga da Pax Universal, que nos acompanha aqui nas nossas lives, imagine você fazer o curso do tarô Elo Cósmico. 3 módulos.
Primeiro módulo, arcanos maiores. Segundo módulo, arcanos menores. E o terceiro módulo, que até hoje eu nunca ministrei em nenhum curso. O terceiro módulo, as magias com os arcanos de tarô. Então, no terceiro módulo, você vai aprender magias tanto com os arcanos maiores como com os arcanos menores. Vamos fazer na Pax. Se vocês que estão vendo essa live, ou até vão assistir depois, que não estiver ao vivo com a gente agora, se organizarem, nós temos a possibilidade, que a Carmen já deu sinal verde, de começarmos um grupo em dezembro. E aí já pensou, dezembro, que tem uma energia crística tão linda do Natal, você começar um estudo espiritualista, um estudo de simbologia nessa época do ano, e não caia na ilusão das férias não, viu? Porque o plano espiritual não tira férias. Aí a pessoa, sabe o que é? O ano está acabando, eu vou deixar para o ano que vem. Deixa para o ano que vem e depois do carnaval, né? Porque tudo nesse país parece que começa depois do carnaval. Não. A gente começa agora aquelas semaninhas de férias da Pax, tudo bem, né? A gente dá aquelas 2 semaninhas de férias e depois a gente já entra no ano que vem dentro de um estudo, dentro de um caminho, né? Que a palavra tarô quer dizer caminho, tá? Olha só que boa notícia a carta da Carta Lenormand nos trouxe. A notícia de que estamos organizando uma turma do tarô Elo Cósmico na Pax Universal. E vai ser bênção para todo mundo. E uma coisa que eu vou... uma dica que as pessoas não perceberam. Esse tarô foi lançado agora em setembro na Bienal do Livro. Estava lá com a Carmen também. No mesmo dia, como a gente pede sempre. Porque eu peço para a editora, falar, a gente me coloca no dia da Carmen, porque eu quero estar no mesmo dia que ela, né? Essa parceria nossa que de 3 décadas já. Mas lançamos, né, em setembro. Gente, deixa eu até chegar um pouco perto aqui. Se vocês fizerem o curso do Tarô Elo Cósmico, vocês já pensaram que vocês vão ser os primeiros tarólogos do mundo que lidam com esse tarô? Porque é a primeira vez que o curso vai estar sendo dado. E imagina o que isso vai te agregar nas tuas consultas. Você vai estar lidando com um tarô que ninguém no mundo ainda lida, porque os primeiros tarólogos vão ser formados agora. Então, venha fazer parte da turma de tarô Elo Cósmico da Pax, que pode anotar, vai ser só acréscimo para a tua vida. Com certeza. E o curso vai ser ministrado no Zoom, né, Ale? Aos domingos. No conforto da sua casa. Domingos, 16 horas, das 16 às 18 horas, no conforto do seu lar do oscilar. Você liga lá o seu computador, o seu dispositivo aí da internet e assiste a aula, olha só. E depois você vai aprender que cada carta, cada aula com o Alexandre é uma iniciação. Tem toda a parte do cerimonial, da ritualística, toda a informação, toda essa bagagem que ele vive na espiritualidade, de todas as escolas iniciáticas que ele participa, desde a adolescência. Enfim, então a gente realmente, eu sinto que vai ser um momento muito bom. E como você falou, eu nem tinha me antenado para isso, né? Vai ser a primeira turma, começa em dezembro agora, o Malu, já estão perguntando quando é que vai ser. Começa em dezembro, quem tiver interesse já deixa o nome com a Super Liza no WhatsApp da Pax, que a gente marca a data de início agora em dezembro, são todos os domingos, das 4 às 6 da tarde, mas é claro que vai ter Natal, vai ter Ano Novo, então dá-se uma pausa, etc. E daí vai, né? Como o Alexandre mencionou, é um curso que vai ser ministrado em 3 módulos. Então, é um curso profissionalizante. Você vai receber o certificado para depois você atuar com esse tarô maravilhoso, o Elo Cósmico, com desenhos, imagens, lâminas incríveis da querida Bárbara Veneziani. Ela realmente estava super inspirada, é uma imagem mais linda que a outra, as cores, está vivo, né? A energia realmente está super viva. Não parece, aqui. Carmen, que o arcano, que a figura vai sair da lâmina?
Parece, É. né, que a figura vai sair da lâmina e Quando falar... a gente olha, parece que são várias dimensões, né? Não é que você está vendo só alguma coisa estático, né? Está vivo realmente, né? Eu acredito que tem muito espírito, e essa aqui é a carta que o Alexandre hoje está abordando, a A carta, né? carta, Que é o sete de a espadas. carta, É. a carta. A Carmen está Que, aí com um arcano que que no tarô. corresponde à carta É, Lenormand, né? é, muito bom, muito bom. É, Então, vamos lá. é, A gente tem 9 minutos. 9 minutos, é isso mesmo. Tá Tá ótimo, vendo muito que eu bom. estou atento aqui já, né? É, Então, você tá ligado. a carta apareceu em uma consulta. Muito bem. Você acaba de receber na sua consulta com o Petit Lenormand, quem utiliza esse oráculo, que também nós vamos fazer na Pax o curso Petit Lenormand. Também mais para frente vai ter quem gosta do Petit Lenormand, vai ter o curso também, mas agora vem primeiro o tarô elo cósmico, né? Vão deixar com a Liza já maluca hoje. O pessoal está perguntando aqui, ela vai ficar só atendendo o pessoal lá. Mas é interessante que se essa carta aparece em um jogo, prepare-se para receber notícias. Então, é uma carta que tem a ver com comunicação, uma notícia que você está aguardando. Agora, quando a gente fala prepare-se, é dentro de um jogo de cintura Sim, para que você possa lidar com a informação, seja lá que tipo de informação vier. claro. Porque, às vezes, vem uma resposta que nós estávamos querendo e a gente se realiza e a gente fica feliz. Mas, às vezes, nós recebemos notícias que não são tão agradáveis. O que nós Sim, precisamos entender é que quando nós recebemos notícias que não são tão agradáveis, elas servem para que nós possamos refletir. Elas servem para que nós possamos nos repensar. Eu estava aguardando um desfecho benéfico. Se esse desfecho benéfico não veio, isso não quer dizer que o mundo acabou. Isso não quer dizer o fim de coisa alguma. Eu costumo sempre claro. dizer: você está respirando? Ainda está andando? Então, a vida ela vai continuar. Aprenda com aquela notícia que não foi tão boa, aprenda com aquilo que não deu certo, que apenas mostra que o jogo continua. Apenas mostra, muitas vezes também, Carmen, que algumas oportunidades não são para nós. Existem Uhum, algumas oportunidades que estão abertas, tudo bem. claro. Agora, quando a gente estiver lá em frente e olhar para trás, nós vamos lidar com a incrível energia da gratidão. É, Puxa, naquela fase de vida que até eu esperava uma resposta, mas a resposta não foi tão boa, mas eu tive jogo de cintura, eu soube lidar. Eu entendo hoje que realmente foi melhor não ter ido por aquela estrada, não ter aproveitado aquela oportunidade que eu compreendo, porque a minha consciência claro, evoluiu, que não era para mim. claro. Então, esperemos as notícias da carta Lenormand, quando ela aparece num jogo, pode escrever. Olha, o trocadilho, Carmen, pegou? Pegou? Escrever a carta, né? Claro, Pode escrever. Quando a carta aparece, você pode escrever. Vem notícias por aí. Agora, legal. as aguardemos dentro daquilo que os mestres da fraternidade branca sempre falam. Vocês precisam aprender a aguardar as coisas num estado de serena expectativa. Então, quer Sim, dizer, eu posso ter uma expectativa. Todos nós, quando abrimos os olhos de manhã, nós começamos a ter expectativas de que aquele seja um dia bom, de que eu consiga resolver tudo que eu tenho que resolver, mais algumas coisas imprevistas que vão surgir e que eu vou ter que resolver também. Então a gente tem essas expectativas, mas que elas não se tornem ansiedades e turvem o meu mental, que eu mantenha a serenidade e validando
com as coisas de acordo com que elas vão aparecendo, entendendo que nós estamos no tempo, que a Carmen sempre fala, nós estamos no tempo de Deus. E Sim. quando estamos no único tempo real, que é o agora, e nós estamos de mãos dadas com Deus do nosso coração e da nossa compreensão, mesmo que aquela notícia aguardada não seja tão boa, fica tranquilo, porque Deus está te preparando no futuro para uma notícia muito mais auspiciosa, para uma notícia muito melhor, porque você anda de mãos dadas com Ele. E quando você anda de mãos dadas com Deus do seu coração, você não caminha sozinho. E você já vive dentro da grande boa notícia, da grande boa nova, que é o reconhecimento dessa essência divina dentro de você. Sim. Isso te permite escrever cartas, escrever parágrafos, escrever sentenças, escrever até os livros que a gente vê na Bienal, de maneira tão inspirada que você faz da sua vida um hino de louvor, você faz da sua vida uma escrita divina, uma escrita mágica, e esse tipo de carta todo mundo quer ler, porque só edifica, só glorifica e só nos coloca para frente, né? E é isso aí. Adorei, como sempre, olha só. O nosso querido Alexandre Garzelli hoje falou sobre esta carta, o 7 de espadas no tarô. Maravilhoso. Essa imagem é incrível, realmente, da querida Bárbara Veneziani, do livro O Tarô Elo Cósmico, que na realidade é um jogo de tarô. Esse curso vai ser ministrado no Zoom da Pax, começa agora em dezembro, já vai se preparando das 4 às 6 da tarde, em 3 módulos, para que você aprenda a ler o tarô para você e para outras pessoas. É um curso profissionalizante. E eu queria que você deixasse a sua mensagem final para os nossos amigos. Bom, a minha mensagem final, nessa dualidade da escrita, né, a dualidade da carta, desse lado iluminado das divindades mensageiras, mas elas também têm um lado ladino, a minha mensagem é a seguinte: nós temos que pensar, temos que falar e temos que agir. Se você que tiver que escolher entre ser astucioso e às vezes até não muito correto e ser perspicaz, escolha ser perspicaz. Porque aí a lei de retorno, a lei de causa e efeito, para aquele que é ladino, astucioso e não muito correto, é severa. A lei de retorno para aquele que é perspicaz, aquele que usa a sua inteligência para o bem e para servir o próximo, a lei de retorno é luminosa, espetacular e só abre oportunidades incríveis na vida da pessoa. É isso aí. Obrigada, Ale, adorei, como sempre. Olha só, família Pax, vamos aguardar então o início do curso O Tarô Elo Cósmico com Alexandre Garzelli no Zoom, domingos das 16 às 18 horas, início agora em dezembro de 2024. Mas antes disso ele vem na Pax mais um dia junto com a Bárbara para novamente fazer o lançamento, para que a gente possa aí ancorar toda essa egrégora, né, deste grande momento que estamos vivendo na irradiação do tarô Elo Cósmico. Obrigada, Lê. Ótimo final de semana. Estamos em momentos de ação de graças. A semana que vem é ação de graça. Então, momento gratidão, né? Graças a Deus. E gratidão pela amizade, pela parceria, pelo seu profissionalismo, pela sua luz. Gratidão. Gratidão. Namastê, família Pax.